tudo bem? Eu sou a Cristiane Penac, estou com a Juliana Tomaso e hoje nós vamos ter um bate-papo com o Maurício do CRAS sobre a questão das crianças em acolhimento. Aí vocês podem perguntar por que nós pensamos neste assunto, e aí é muito fácil, porque a Cris é PCNP de Educação Especial, tá muito ali ligada, mas por que a PCNP de Física? Eu já fui coordenadora e encontrei muitas dificuldades quanto coordenadora nessa área. E também, agora eu sou mãe de coração e tive um relacionamento muito grande com o serviço de acolhimento de onde vieram meus filhos. E vi a necessidade dessa ligação entre o serviço de acolhimento e a escola, como é importante e como se faz necessário isso. Então é por isso que aí a Cris acabou me trazendo junto nessa brincadeira e a gente foi um bate-papo, né? Falando da questão de inclusão, não era nem da questão dos alunos com deficiência, mas sim de uma inclusão social, né? Por que acontece, quando acontece, é isso que o Maurício vai falar um pouquinho hoje para nós. Então vamos ouvir o que ele tem para falar. Tá bom? Até já. Até mais. Tá, então eu sou Maurício de Oliveira, eu trabalho aqui na Secretaria de Assistência Social, na direção de seção da Proteção Social Especial, tá? Então aqui comigo ficam os serviços que atuam com as famílias que já tiveram algum tipo de violação, que estão com algum tipo de violação de direito em curso, né? Quais sejam abandono, violência intrafamiliar, né? Negligência, né? Então essas situações que a gente acaba atendendo mais. Então, é menos, inclusive, questões socioeconômicas, né, e mais essas situações de violência intrafamiliar, negligência, abandono, etc. Legal, perfeito. Algumas perguntas, assim, inclusive, eu já fui coordenadora pedagógica em escolas, e às vezes eu senti, assim, eu sei que o que eu aprendi é porque eu acabei correndo muito atrás e batendo cabeça aqui e ali, assim, não tem nada escrito, não tem nada especificando para a gente como manter essa relação com essa rede de apoio da cidade. E a nossa ideia foi essa, de dar essa luz para os nossos colegas professores e nossos colegas coordenadores pedagógicos aqui de São Bernardo. Então, acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é quais são os motivos que as crianças são abrigadas? Por que elas vão morar num abrigo? Tá. Antes de responder, só comentar um pouco do que você falou antes, que eu acho muito positivo, tá? Eu acho muito, muito, muito positivo mesmo. Eu defendo que a gente, enquanto política pública, eu faço uma brincadeira sempre de que estamos numa espécie de uma esteira pela qual a família vai passando, e a educação está no lugar da esteira, a assistência está em outro, a saúde está em outro, e a gente costuma só ver aqui de nosso lugarzinho da esteira e nunca sabe o que aconteceu nem nos outros lugares e o que acontece no fim da esteira, né? Então a gente precisa, de fato, realmente, né, ter um olhar mais global, né? Enfim, e o que eu chamo de desalienar esse trabalho social com famílias que nós fazemos, né? Então, acho mais do que louvável a iniciativa. Para falar um pouco sobre por que a criança e o adolescente chegam, né, ao que nós chamamos, na verdade, a gente chama de serviço de acolhimento, né, mas é o antigo abrigo, de fato. Normalmente, a gente enxerga o acolhimento como sempre o último recurso da assistência para proteger essa criança e esse adolescente. Isso tem que ficar muito, muito gravado, né? O acolhimento é sempre o último recurso, sempre o último recurso. É quando a assistência na proteção básica, que são os CRAS, né, e na média complexidade, que são os CREAS, né, enfim, então, quando tudo isso não conseguiu dar conta, né, e ainda a criança sofre risco social, né, iminente em decorrência de uma condição desprotetiva dessa família, né,
quando não tem mais para onde correr, quando você não tem mais família extensa, então você não tem um primo, um tio, um avô que possa dar conta dos cuidados das crianças naquele momento, quando você não tem nenhum vínculo comunitário, uma família socioafetiva, então aquela pessoa que não é parente necessariamente, mas que tem vínculo socioafetivo e poderia dar conta dos cuidados, né, emergencialmente, quando nada disso você consegue recorrer a essas coisas, aí a gente recorre ao acolhimento. Então, isso é importante, é o último recurso. E é o último recurso por quê? Né? Porque, de certa forma, ele é um tipo de proteção social, né, da assistência, que, para garantir direitos, a segurança, né, enfim, a gente viola um direito, que é o direito à convivência familiar. Né? Então, é aquele tipo de nó que nós temos, né, enfim, na garantia de direitos, que às vezes nós violamos direitos para garantir direitos, né, o Estado, né? Onde nós também temos isso? Na saúde, né, com as internações compulsórias, muitas vezes, né? E essas decisões são tão sérias de serem tomadas, é algo que é tão grave, né, para a gente, que a gente nunca tenta, a gente não enxerga isso como uma decisão que tem que ser monocrática, né? Então, não é o assistente social que decide o acolhimento, né? Não é, o coordenador de CREAS, né? Não é uma única política. Né? Geralmente, o caminho ideal, né, para o acolhimento é que ele seja parte de um entendimento da rede socioassistencial, mais que isso, da rede intersetorial, né? Então, da rede de políticas públicas que atendem diretamente a família, então, a escola, o CREAS ou o CRAS, o Conselho Tutelar, a UBS, enfim, toda essa rede, né, que consegue ter esse olhar, como eu disse, né, integral e não só do seu lugar da esteira, né, e que essa decisão seja conjunta. E aí, a partir disso, a gente encaminha para o judiciário e é o judiciário que determina o acolhimento. Então, a partir de uma decisão judicial é feito o acolhimento. Quando que ele não acontece assim? Quando ele é emergencial. Quando ele acontece, quando, por exemplo, o Conselho Tutelar se depara com uma criança em situação de rua de madrugada, né? Então, nessas situações que você não tem como esperar, aí a decisão do acolhimento é do Conselho Tutelar, né? Sempre em caráter emergencial. E aí nós temos um prazo para viabilizar ou não esse acolhimento, né? Enfim, legalmente ele é curtíssimo, ele é de 24 horas. Então, em teoria, em 24 horas nós teríamos que dar conta de entender se vai, de fato, como se fala, efetivar o acolhimento ou se vai conseguir um retorno familiar, né? Enfim. Alguns municípios têm um prazo maior para isso, mas não porque a legislação seja diferente, porque é um acordo entre assistência e judiciário para garantir um prazo um pouco maior, né, de alguns dias, para conseguir fazer um estudo social qualificado e entender se aquele caso é de fato de acolhimento ou não. Por quê? Porque depois que acolheu, da mesma forma que só o judiciário acolhe, só o judiciário desacolhe. Né? Então, um acolhimento feito no susto, um acolhimento feito por impressões e não por uma qualificação técnica, pode resultar em meses de acolhimento de uma criança ou de um adolescente, como eu disse, violando o direito à convivência familiar e tudo mais, sem necessidade técnica, e é isso. E a gente só vai conseguir reverter isso com uma audiência concentrada dali a alguns meses, tá? Então, é assim que acontece o acolhimento, né? Os motivos, como eu disse, são motivos de violação grave, né? Então, situações em que a convivência familiar, por quaisquer motivos, né? Enfim, pode ser por algum tipo de desorganização momentânea daquela família, por uso abusivo de drogas, né, de substâncias psicoativas, por uma cultura de uma educação violenta, né? Então, pode ser por N motivos, mas que aquela relação familiar oferece risco para aquela criança, para aquele adolescente, né? E aí, para concluir, já de volta para você da palavra, assim, quando é que a gente acolhe e aí o que acontece com essa criança, né? A nossa expectativa, do ponto de vista da assistência, é trabalhar o tempo inteiro para a reintegração familiar.
Então, além de ser excepcional a medida de acolhimento, ela é o último recurso, ela é excepcional, ela é sempre com um caráter provisório. Então, a nossa expectativa é que ela retorne para a família. Então, você separa, você protege a criança e adolescente, né? Ao mesmo tempo, né, o centro de referência seguem trabalhando com a família para conseguir trabalhar nessa reorganização dessas condições protetivas da família, para que a criança e o adolescente, o quanto antes, retorne para a convivência familiar. Então, essa separação tem que ser sempre com caráter provisório. Sempre é? Não. Às vezes, não tem jeito, né? E aí acontece a perda do poder familiar e o encaminhamento para a família substituta. Às vezes não tem jeito. Mas a expectativa é sempre o retorno. Tá? Perfeito. Isso é importante, né, Cris? Que às vezes as pessoas acham que foi porque foi, ou então a gente ouve muito, mas o conselho tutelar não resolve, não dá certo, mas não é que tem toda essa forma sistemática, essa prática, né? Todo um processo, como você falou, né? O porquê, né? O motivo por que essa criança está sendo abrigada, né? De fato. Né? Sim. Porque o objetivo não é esse, abrigá-la, né? É deixar nos laços da família, né? Exato. Agora, você tem mais ou menos assim ideia do fluxo por ano, ou alguma coisa assim, do número de crianças abrigadas? Não tem esse número agora para te dar, tá? Mas, vagas... uma média, né? Em São Bernardo, acho que hoje nós temos, deixa eu fazer umas contas rápidas, 60, 20, acho que são 130, 140, não vou lembrar agora, mas é por volta disso, tá bom? Se eu achar aqui o número, eu te falo, tá bom? Então, esse é o número, tá? Nós temos discutido, na verdade, como é que a gente pode reduzir a demanda por acolhimentos, né? Nós fazemos uma leitura hoje de que muitas vezes nós temos, isso não é aqui em São Bernardo, tá? De modo geral, isso acontece, né? Os acolhimentos emergenciais, muitas vezes, eles aumentam a demanda mais do que deveriam, né? Então, acolhimentos que são feitos de madrugada, acolhimentos que são feitos depois do horário comercial, né? Porque o fluxo, né, do acolhimento vamos supor que seja um acolhimento emergencial. O conselho aponta o acolhimento emergencial, essa é a atribuição do conselho tutelar, de mais ninguém, tá? O que ele pode fazer é conversar caso essa família, né, caso essa criança seja de uma família que já seja referenciada em um dos serviços da assistência, dá uma telefonada, conversa, né, tem um olhar técnico, né, enfim, do serviço para aquela família, mas se ele decide que não tem jeito naquele momento, é acolhimento, tá? E aí tem uma central de vagas no município, que quem opera são o CREAS e a Fundação Criança, tá? São os operadores dessa central de vagas. Então, mesmo o acolhimento emergencial, ele é feito de acordo com essa central de vagas, que vai caminhar para uma das vagas do serviço de acolhimento que estão no município. E é feito com que critério? Com critério territorial, por exemplo. Então, o mais próximo possível da casa da família. Por quê? Porque o objetivo não é romper vínculos, pelo contrário, né? É reconstruí-los. Né? Então, estar perto de casa é importante. A depender de qual que é a situação, né? Nós tendemos a saber qual que é o acolhimento que trabalha melhor essa situação, ou trabalha de uma forma mais adequada, qual tem mais expertise para esse tipo de situação ou não, né? Tem uma situação, às vezes não é perto de casa, mas é perto do território vivido, né? Então, o serviço que a família de fato utiliza, às vezes um serviço que está mais na rota para o trabalho, né? Enfim, então, é uma série de critérios que vão estabelecer para onde que a central de vagas vai encaminhar essa criança ou adolescente. Às vezes não é isso que acontece, às vezes é onde tem vaga. Então, se tem muita demanda, né? Enfim, às vezes é onde nós temos vaga. E aí, infelizmente, o trabalho técnico fica prejudicado. Né? Quando essa criança chega no serviço de acolhimento, ela... como que é a relação com a escola?
quem que é responsável, vai para a escola que, óbvio, né? Isso a gente já percebeu, que é a escola que é mais próxima do serviço de acolhimento. Isso. Mas quem é responsável, quem cuida disso, como que funciona? Dentro do acolhimento, você tem duas figuras que são importantíssimas, que são os educadores, né, e são os técnicos de referência. Né? Então, os educadores, né, que são os cuidadores, né, enfim, são as pessoas que de fato vivenciam ali o dia a dia da criança e do adolescente. Né? E aí, cada serviço tem uma forma de fazer esse trabalho dos educadores. Né? Alguns trabalham com casas lares. Então, nas casas lares, você tem a figura, eu nem sei se é assim que chama mais, eu posso estar falando um nome que é já meio antiquado, que era o da mãe social. Se não caiu, deveria cair. Mas que é a figura desse cuidador que fica diariamente ali dentro da casa lar, são casas para 10 acolhidos, e, e que faz esses cuidados imediatos, né? Enfim, de banho, auxiliar nas tarefas de casa, auxiliar no cotidiano, no autocuidado, né? Enfim, então esse cuidado mais imediato é feito por um educador, um profissional de ensino médio, que lida diretamente com a criança e o adolescente. Mas, além disso, você tem o técnico de referência, o assistente social e o psicólogo, né? Geralmente é uma dupla, né? Que fazem o trabalho técnico com a família, né? Com a criança e o adolescente, né? Nesse sentido de você reconstruir vínculos. Mas que também dá conta de algumas coisas, né? Enfim, também dá conta, às vezes, de um acompanhamento de escola, não acompanhamento mais direto, né? Mas fica como referência dentro do acolhimento por aquela criança. Então, o contato da escola, por exemplo, vai ser provavelmente com um técnico de referência dentro do acolhimento, com um técnico de ensino superior, psicólogo, assistente social. Beleza. E, pedagogicamente, essas crianças chegam como? Psicologicamente, a gente sabe que eles já chegam bem abalados, mas e pedagogicamente? É curioso, né? Hoje eu trabalho aqui na Assistência em São Bernardo. Foi engraçado, olha. Porque eu já fui educador de acolhimento. Eu já trabalhei nessa figura de educador, né? Só que em Praia Grande, há muitos anos atrás. E eu ri porque eu sou pai de adolescente. Então, eu ia dizer o seguinte, ser pai de adolescente, o adolescente por si só já não é uma coisa fácil, né? Enfim, então, a condição do adolescente já é uma coisa que traz dificuldade para nós adultos. Um adolescente que vivencia violência diariamente, né? Enfim, que chega ao ponto de ter que ter seus vínculos rompidos, ou que teve os seus... Porque você pode ter duas situações, né? Uma é a situação em que o Estado precisa romper esses vínculos momentaneamente, a outra é que o vínculo se rompe. Né? Então, a criança que está em situação de rua, por exemplo, né, o vínculo se rompeu por si só, né, esse vínculo familiar. Evidentemente, a forma de você vivenciar as relações comunitárias, essas relações sociais, né, a forma de você construir os seus vínculos dentro da escola, vão estar permeados por essa situação de violência. Isso é evidente. Então, é bem difícil. Então, ele chega ali no acolhimento. O que eu fiz assim, ó, é porque assim, aí depende bastante de qual que é a história de vida, né, dessa criança, desse adolescente. Você pode ter adolescentes e crianças em acolhimento que tem um aproveitamento escolar, né, de assim mais objetivo, de nota, né, enfim, bom, né, sem grandes questões, né? Mas você também pode ter situações que essa situação de violência, justamente na situação, né, dessas relações violentas, né, dessa forma violenta de lidar, né, enfim, com seus vínculos, pode permear também as relações dentro da escola, né? Então entender que isso, enfim, não é do nada, né? Enfim, não é uma questão só de má índole ou boa índole, né? Enfim, mas que é uma questão que é para ser trabalhada, né? Enfim, pelas políticas e que você consegue trabalhar com isso, né? Por que é importante discutir isso? Porque se é uma questão de má índole, não há o que ser feito, ok? Né? Se a gente encara, né, que aquela criança ela é violenta porque é da natureza dela, né? Enfim, não há o que ser feito, né? E aí
fecha a porta e vamos embora, né? Enfim, não tem mais o que fazer. Né? Se nós estamos aqui trabalhando com essas famílias, né, porque nós entendemos que essa vivência ela pode ser retrabalhada. Claro, não é amanhã cedo, é um trabalho que é longitudinal, é contínuo, né, é longo, muitas vezes é longo, muitas vezes perpassa gerações da mesma família, né? Essa violência pode acontecer de forma intergeracional, né? E muitas vezes acontece, né? Muitas vezes vocês estão trabalhando com crianças, adolescentes acolhidos, filhos de crianças, adolescentes que já foram acolhidos no passado, né? Então, tudo isso é verdade, né? Agora, a despeito disso, a despeito de falar que o trabalho que é longo, que é difícil, que é contínuo, né? Isso não significa que não tenha saída, né? Porque tem, né? Quanto mais se nós conseguimos, como eu disse no começo, trabalharmos como uma rede de fato, né? Não como políticas isoladas que se encontram de vez em quando. É uma inclusão social, né? É uma inclusão social, mais uma inclusão social, né? A questão da família, né? Eu não sei se é uma inclusão social ou se é a compreensão, porque uma coisa é fato também, tá? A gente não trabalha para construir famílias do Oriente, tá? Provavelmente essas famílias vão ter organizações próprias que são distintas da minha família, da sua, né? Mas o que a gente quer, na verdade, é romper com ciclos de violência, né? É esse o ponto, né? Então, a gente não vai ter um modelo a ser seguido, né? O modelo é vínculos não violentos, né? Para o meu campo de trabalho, que é a proteção social especial, é isso que a gente vai buscar. Aí a gente consegue romper com isso, aí o CRAS vai fazer um trabalho que é mais longo que o meu ainda, né? É, e as escolas, como que nós, aqui desse lado, podemos ajudar vocês aí, assim, nessa questão de vínculos e para não ficarmos cada um na sua esteirinha, assim, ali. Olha, acho que o mais óbvio que a gente pode pensar, né, são de fato nas reuniões de rede, né? Dentro da proteção social especial, a reunião de rede ainda mais na alta complexidade, né, que é quando as crianças estão acolhidas, isso é muito comum, é muito cotidiano, né? Enfim, então toda criança, a família que tem uma criança acolhida, vai ter reuniões de rede, né, com alguma frequência, né? Então, é importante, né, que as coordenadoras, que as OEs, né, eu nunca sei exatamente os cargos que tem no município, no estado, os mediadores, né, enfim. Então, Uhum. que eles estejam nas reuniões de rede, né, quando elas acontecerem, né? Esse é o primeiro passo. Mas eu costumo dizer que reunião de rede não é trabalho em rede. Né? Trabalho em rede é muito mais do que fazer a reunião de rede, né? E aí, na verdade, o que eu estou falando aqui talvez são de mecanismos que nós não tenhamos ainda, né, dentro do município e dentro de muitos deles. Né? Então, construir mecanismos em que nós possamos ter um fluxo de trabalho cotidiano, né, não só entre educação e assistência, mas com a saúde, com a segurança pública, né, enfim, porque a gente vai falar, por exemplo, de pessoas em situação de rua, né, então com habitação, né, então essas políticas todas que trabalham diretamente com as famílias e com os indivíduos, né, elas deveriam conseguir construir fluxos de trabalho para além das reuniões de rede eventuais, né, que aconteçam. Mas minimamente a gente deveria ter o máximo de troca possível de informações, né? Então, por exemplo, né, enfim, acho que o vínculo com o acolhimento, né, enfim, ser mais intenso, né, enfim, então qualquer tipo de dúvida que haja, né, qualquer tipo de preocupação que exista, né, enfim, entrar em contato com o acolhimento, né, com o assistente social, com o psicólogo de referência, né, enfim, que é eles que vão de fato conseguir articular com vocês da melhor forma possível, né, e no limite com o CREAS. É importante dizer o que o CREAS faz nesse bolo, né? O CREAS não é responsável pelo atendimento diretamente à família, tá? Quem faz o atendimento à família é o acolhimento. Tá? Então, é o SAICA, né? Quando vocês ouvirem falar SAICA, é acolhimento que é abrigo, né? Mas o nosso jargão é SAICA, que é Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. E então, quem vai fazer o atendimento da família é o acolhimento.
O CREAS, ele faz o quê? Ele faz uma espécie de um suporte técnico, um apoio técnico, uma supervisão técnica para os acolhimentos. Mas ele pode entrar, sim, no acompanhamento direto da família, quando, por algum motivo, os vínculos do técnico de referência com a família se fragilizam. Isso acontece. Né? Você sabe, também acontece isso na educação. Né? Tem aquela família com que o professor e a professora tem mais vínculo, menos vínculo, né? Enfim. E aí vocês fazem uns arranjos internos. Ah, você fala com essa família, eu falo com aquela, né? Enfim. Aqui é meio parecido. Então, quando às vezes o vínculo se fragiliza dentro do acolhimento, o CREAS pode entrar em ação e atender diretamente. Então, procurar bastante CREAS, procurar bastante o próprio acolhimento onde a criança está. Né? Enfim, acho que isso é importante. E estar nas reuniões de rede, quando elas acontecerem. Né? Ser bastante permeável às reuniões, que muitas vezes são intensas, são desgastantes, são cansativas, né? Enfim, mas acho que é o mais próximo que nós temos hoje de um trabalho em rede, né, para a gente trabalhar hoje. Perfeito. Você quer perguntar isso aqui? Foi feito todo esse processo, né? Aí vai chegar o momento deles retornarem para os lares. Como que é feito esse acompanhamento? Ele pode ser de duas formas, né? A melhor forma é quando, né, o trabalho técnico do acolhimento, do CREAS, da rede, né, ela foi super bem sucedida, né? Enfim, a gente avalia, vai ter primeiro um período de reaproximação, né? Começa a ter as visitas, né? Começa a ter visitas das crianças às suas casas no fim de semana, né? Então, começa a ter uma aproximação que começa família para o acolhimento, depois acolhimento para a família, né? Você começa a ter esses dois caminhos. Talvez períodos mais longos, às vezes, né? Enfim, quando é período de férias, passar uma semana em casa, depois retorna. Então, todo esse trabalho de reaproximação vai sendo feito a partir do momento em que, em que o trabalho técnico da assistência vai dando frutos e a gente vai percebendo que é possível fazer essa reaproximação. O acolhimento encaminha relatórios periódicos, né, para o judiciário, né, além do PIA, né, que é o Plano Individual de Acompanhamento. E aí a gente... então, sempre esse trabalho é feito a partir desse plano, né, que é pactuado com as famílias, inclusive. Né? Então, as famílias pactuam, né, aquilo que elas são capazes também de dar conta, né, sempre tendo em vista, não vai virar a família Doriana, né, mas a partir do momento que começa a superar essa situação de violência, tem essa reaproximação, e aí chega um momento que o acolhimento, o CREAS, todo mundo junto, pensa assim, olha, dá para ser. Né? E aí você encaminha para o judiciário, né, um relatório afirmando isso, olha, nós indicamos que haja reintegração familiar, e aí o juiz marca uma audiência. Né? Marcou a audiência, geralmente uma audiência concentrada, então vão ser vários casos discutidos, e aí você tem a reintegração com a família de origem. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Tá? Muitas vezes você tem uma reintegração pelo insucesso completo. Né? Então, o adolescente evade do acolhimento, né? O trabalho não é feito, ele retorna para a família, né? É acolhido de novo ou não. Né? Enfim, a rede às vezes entende que o acolhimento também não está dando conta de proteger essa criança e busca outros mecanismos. Né? Enfim, então, às vezes acontece dessas formas. Né? Esse é o pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos. Aí você tem uma reintegração que não foi porque a família superou muitas vezes a condição desprotetiva, né? Mas porque, na verdade, o próprio acolhimento também não deu conta de ser protetivo. Isso acontece. Tá? E aí a gente vai voltar a tudo aqui, aos outros mecanismos que nós temos para trabalhar com a família, dentro da média complexidade. Tá? Então, fora do acolhimento. Quais outras formas de retorno? Essencialmente são essas duas. Né? Pode acontecer, eventualmente, uma audiência extemporânea, tá? Fora da audiência concentrada. Tá? Mas é raro. É raro. Então, ele vai ser desacolhido sempre por via judicial. Tá? Mesmo essa que foi por evasão, né? Depende do juiz olhar aquela situação e falar assim, olha, realmente não tem, o acolhimento não está surtindo efeito, eu vou desacolher e a assistência segue acompanhando por outros caminhos.
E uma das coisas que creio que é para eles têm que ter um bom acompanhamento escolar nesse momento, Sim. nesse processo de reaproximação. É todo um trabalho que é feito para que a escola também esteja sempre inserida nesse retorno dele ao lar, né? Sim, sim. Importante dizer, né, enfim, que muitas vezes para o plano, para o PIA, né, claro que geralmente a escola vai ser um papel importantíssimo, mas há situações que são tão graves, tão graves, tão graves, tão graves, que pode ser, né, que rendimento escolar, né, que frequência escolar não esteja entre as primeiras prioridades do PIA, por exemplo, entendeu? Tá. Vamos supor que haja um adolescente que tem relação com o tráfico local, que faz uso abusivo de substância psicoativa, né? Enfim, é óbvio que esse adolescente vai ter um rendimento escolar ruim, né? E aí, nesse sentido, claro que né? O norte, ele conseguir dar conta da sua vida escolar, da sua formação, né? Enfim, formal, né? Mas pode ser que não seja a primeira prioridade, né? Pode ser que primeiro a gente o ponto zero é tentar desvincular do tráfico, né? O ponto 0,1, né? Conseguir dar conta desse uso, né? Às vezes não é nem deixar de fazer uso abusivo, né? Enfim, dar conta dele organizar sua vida, né? Enfim. E aí, claro que a vida escolar talvez seja uma consequência dessas primeiras prioridades que tenha no plano, né? Só para entender que entende que cada situação é uma situação, né? Não há uma fórmula, né? Nada é muito óbvio, né? Quando a gente chega nesse ponto. Mas a escola, sim, é parte importantíssima, até porque é quem tem relação diária, né, com esse adolescente. Não só na o acolhimento também, né? Mas o centro de referência não, né? O CRAS, né? Enfim, tem uma relação com as famílias que é primeiro, menos capilarizada. Vocês ocupam mais o território do que nós, né? E menos cotidiana, né? Vocês têm mais contato, pelo menos com parte dessa família, do que nós, né? Nós vemos muito mais esporadicamente. E agora, como que está essa doideira na pandemia? Como que está esse acompanhamento? Como que os serviços de acolhimento estão trabalhando nesse período? Muito. Trabalham muito. Agora, recentemente, nós conseguimos fechar um acordo com a saúde, uma parceria com a saúde. Não sei se vocês sabem, existe um serviço da saúde voltado para o isolamento de indivíduos que têm alguma dificuldade em fazer isolamento em caso de suspeita de Covid, ou de casos confirmados assintomáticos ou sintomáticos leves, desculpa. E nós estamos conseguindo garantir que os novos acolhimentos tenham um momento ali, ou as crianças já acolhidas que tenham algum sintoma, alguma suspeita, que sejam atendidos por esse serviço da saúde, né, pela Casa com Vida. Mas, de modo geral, nada mudou muito, né? Enfim, eles seguem abertos, seguem acolhendo, né? Enfim, claro que com alguma adaptação das atividades internas, né? Enfim, talvez alguns com revezamento, né? Não tem muita apropriação disso, na verdade, desse dia a dia exatamente pormenorizado, mas sim, com alguma adaptação. Mas nenhum deles parou de funcionar, por exemplo, nenhum deles parou de ter entradas de novos adolescentes e crianças. Então, nesse sentido, nada mudou, né? Enfim, então todos os adolescentes que precisaram ser acolhidos foram, né, nesse período. E das escolas, eles estão fazendo as atividades online, não mudou nada a rotina, continua. Não. O acompanhamento segue sendo feito, né? Enfim, e inclusive com institucionais dentro do acolhimento, né? Sim. Os técnicos talvez consigam revezar mais, né? Enfim, fazer um trabalho técnico mais remotamente. Se você puder só fazer uma última observação, talvez seja bacana vocês saberem, né? Enfim,
a assistência é uma política muito nova, né? Enfim, a política não é nova, mas com uma consolidação, com uma formulação nacional, né? Com um sistema único de assistência, é muito recente, não tem 20 anos, né? E então muito mais nova que a saúde, que a educação. Então ela está muito menos no imaginário das pessoas. E aquilo que está no imaginário das pessoas ainda faz parte de um passado, né, enfim, com o qual nós queremos romper, inclusive. Quando a gente fala de acolhimento, né, você falou da palavra abrigo, né, que até é um termo que quando o SUAS aparece, é o termo que surge como termo oficial mesmo, que já uma reconstrução da ideia de orfanato, né? Sim. Então nós tínhamos uma lógica do cuidado para a criança e para o adolescente em situação de desproteção, né? Que na verdade pelo Código de Menores são de delinquência, né? Enfim, eram esses os termos usados, né? Que via o acolhimento, né? Não como exceção, mas como regra, né? Então muitas pessoas ainda enxergam o acolhimento, né? Como primeira opção. Então você fala, olha, essa criança está numa família que é negligente, acolhe logo, acolhe o acolhimento, nessa ideia de um orfanato, né? Dá conta de garantir educação, garantir comida, garantir teto, garantir, né? No entanto, quando a gente reconhece a convivência familiar como um direito inalienável dessa criança, desse adolescente, não é por bom mocismo, né? Enfim, ou por ingenuidade ou romantismo, né? É porque todos os estudos mostram, né, quando você perde essa convivência familiar, né, quando você não tem esse direito garantido, você tem prejuízos importantíssimos, né, no seu desenvolvimento, né? Então, na verdade, você alienar a criança desse direito, né, de forma consistente, né? No pequeno período que nós fazemos isso, que é nesse acolhimento que é excepcional e provisório, já há estudos que mostram que há prejuízo, tá? Então, que a gente, como eu disse, a gente só pode lançar a mão quando o custo-benefício compensa, né? Mas quando isso era permanente, né, eram prejuízos muitas vezes irreversíveis para a cognição, inclusive, entendeu? Então, a ideia de orfanato, a ideia de um acolhimento que seja a primeira opção e para o qual a criança vai e fica lá até os 18 anos, até ela ficar adulta, né, isso é um passado com o qual a gente não quer mais voltar, né? Como é também os manicômios, como era uma série de mecanismos que as políticas tinham, os colégios internos, né? Enfim. Então, todas essas práticas que nós tínhamos. Então, o orfanato está para a assistência, como o colégio interno estava para a educação e como o manicômio está para a saúde, né? São parte de um passado com o qual a gente quer romper. Então, enxergar o acolhimento sempre como algo provisório, acho que é isso que tem que ficar de hoje, tá? E com o qual a gente tem que trabalhar, infelizmente, mas que a gente tem sempre a perspectiva de reintegrar essa criança, esse adolescente para sua família de origem, tá? Que é lá que é o lugarzinho deles. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Maurício. Obrigada mesmo, viu? Essa que vai ajudar bastante a nossa rede também. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e tenha acrescentado mais conhecimento a vocês. Até a próxima. Não esqueçam de preencher o relatório de presença e avaliação. Agradecemos a companhia de vocês e até a próxima. Até mais.